eu já não tenho problema de acordar cedo. E quando a gente vai começar um rolê grande de moto, então aí a gente acorda facinho. Hoje é o primeiro dia do reencontro no deserto e eu vou fazer a parte aérea, sair aqui de Congonhas, é um voo bem cedo, eles mudaram demais, mudaram os horários. Sai de Congonhas, vai até Porto Alegre, faço uma escala gigantesca e aí depois sigo para Uruguaiana, onde está a moto. Hoje é só o aéreo, vou contar um pouco desse dia, como é que vai ser o voo, enfim, a chegada lá e para pegar a moto, se a moto tá tudo ok. É sempre um pouco de ansiedade comum, só não pode sair do controle. E eu acho que vai ser, mesmo assim, vai ser um dia bem bacana. Um bom dia para todo mundo. Bom, já aqui no aeroporto tomando outro café. Vocês gostam de café também? Eu gosto. Uma coisa que eu queria falar com vocês. Na verdade, nada contra os motoristas de Uber. Mas assim, eu já tive experiência ruim de reservar Uber. Tem um lugar lá que você reserva no app. E os caras não têm culpa, porque é o sistema. E o sistema, quando você tem um horário marcado para sair de casa, chegar no aeroporto, eu gosto de chegar com as coisas antecedência, não ter enrosco, sabe? E a antecedência é bom porque sempre quando dá um probleminha ou outro, você consegue ver uma alternativa com o tempo, né? Então assim, uma vez eu reservei o Uber e deu problema, porque o que o sistema faz? Ele vê o carro mais próximo. A depender do horário da região que você tá, não tem carro, fica difícil. Então, nada como as coisas mais antigas, aquilo que eu conheço lá da época de infância, aquele radiotáxi vermelho e branco, né? Vim conversando com um senhor muito simpático, chegou no horário, ele falou, você estava pronto? Eu falei, tava, um tempo antes. Ele falou, você podia ter me mandado uma mensagem que eu já estava esperando perto da região, já vinha te pegar. Então assim, é um pouquinho a mais que você paga, é a certeza que o carro vai estar lá no local e que você vai cumprir os teus horários, porque é o tal negócio, aéreo, passagem, eles podem atrasar, você não, né? Então, aqui, já estou em Congonhas, tranquilo, tomando meu café, esperando a hora de embarque, que é 7h10. Já despachei a bagagem, tudo é cobrado, né? A bagagem eu tive que despachar uma mala que tem a roupa com os equipamentos de moto. O capacete tá aqui, ó, tá seguindo comigo. Dentro, pelo menos eu acho que sai no tempo, acho que tá previsto sair 7h50. Acho que vai cumprir o horário, chega às 9 horas lá em Porto Alegre. Cheguei no horário aqui em Porto Alegre, 9h15 da manhã, mas não refresca em nada, porque eu tinha comprado um voo que era uma conexão um próximo ao outro, mas a própria companhia mudou. Me deu um voucher de R$100 que eu posso usar, sabe-se lá quando, só com passagem. Só que aí o próximo voo sai daqui 14 horas. Eu vou chegar em Uruguaiana 15h45. Então vou ter que caçar o que fazer aqui, ler, ver algumas coisas que eu gosto. Já fui perguntar ali, logicamente eu sei que uma conexão à bagagem ela vai automático, mas a gente sempre fica receoso, porque a bagagem tem o quê? Equipamento da moto para dar o rolê. Se a bagagem não chega lá, já começa o cronograma tudo errado. Então tem que ficar tudo em cima, né? Beleza? E aí já em Uruguaiana, moto ligada, vim direto do aeroporto, deu tudo certo, cheguei 15h35 aqui. Moto tá intacta, tudo beleza, da forma como eu tinha pelo menos planejado. Quer dizer, aquele calor que eu passei caiu por terra, foi entregue tudo direitinho. A moto tá aqui, ó. Agora os baús estão ali, eu vou montar. Olha lá, finalizando o dia, o primeiro dia do reencontro no deserto. Moto no hotel, banho tomado. Ó, o Rude, ó,
Eles estão lá com... Estão em 6, né? 6. 6 motos, estão aqui em Uruguaiana também, começando uma viagem. Vão fazer a carreteira austral, né? Isso. Legal. Isso. Boa viagem pra vocês, olha. Bom dia, hoje é o dia 2 de abril, é o segundo dia da Reencontro no Deserto, no meio desta bagunça aqui no hotel, que eu tô em Uruguaiana, aqui Rio Grande do Sul. Hoje eu passo a fronteira, vou falar um pouquinho do cotidiano de uma viagem longa como essa. Hoje a saída é diferente de todas as outras viagens que eu sempre saio bem cedo. Essa saída é mais tarde, é 9 horas na planilha. Ontem foi um dia, essa bagunça tá porque eu organizei a bagagem, montei a moto, peguei ela lá no pátio. Então já organizei tudo e hoje eu realmente planejei para ser uma saída mais tarde, porque a quilometragem é baixa. Tá certo que eu vou passar a fronteira, aí tem a parte da documentação, vou fazer troca de dólar por pesos argentinos na fronteira. Então isso leva um pouquinho mais tempo, mas mesmo assim é uma quilometragem baixa, né? Daria para eu ir de bermuda agora, tomar café da manhã tranquilo e tal, mas eu resolvi mexer algumas coisas que faltavam na moto. Aí vim, tomei um banho, coloquei a roupa de moto, agora eu monto a moto, deixo ela belezinha ali, só vou, tomo um café bem tranquilo e aí é partir. Talvez eu parta mais cedo do que o planejado, mas tudo bem, porque eu tô bem, dormi bem, hidratado, bem alimentado. Daqui pra frente eu vou dando uns toquezinhos. A moto montada, não consegui sair muito mais cedo, mas estou dentro do programado, 8h46 agora. Vamos seguir, Reencontro no Deserto. Eu tô sem luva porque eu vim do hotel bem pertinho aqui, para não perder tempo. Depois eu me equipo todo para pegar a estrada mesmo. Então aqui teoricamente seria a saída do país. Aqui é aquela velha ponte que já indica no GPS Ruta 14. Então ali é a entrada já na Argentina do outro lado. Vocês têm uma fila. Buenos dias. Vai, bom dia. Tá indo de onde? Passo São Francisco. Valeu. Preciso a documentação e a carta verde, por favor. Ok. Bom, já dentro da Argentina, tô no primeiro YPF. Logo saindo da fronteira, tem, e sempre aqui você consegue fazer câmbio, só que assim, sempre é um negócio que você se sente um pouco mal, né? Porque as pessoas não querem que faça dentro do posto porque tem câmera. Não é a melhor cotação, mas é pouca diferença. Eu dei dólar, eu prefiro sempre dólar, eles pagam bem melhor para dólar do que real. Agora me aconteceu um negócio assim, a aduana foi super tranquila aqui em Uruguaiana, sem problema algum. A única coisa que nunca me aconteceu com a minha organização, com tudo, na hora que eu passei na aduana, primeiro você faz o cadastro da entrada na Argentina, com RG, menos de 10 anos sem. Ele perguntou onde eu ia, ele põe já no sistema, tá lá dentro do sistema. Na aduana, ele perguntou documentação da moto e carta verde. A carta verde não tá impressa. Eu achei estranho, porque eu imprimi tudo, aí tem o seu APEC, seguro de vida, tudo, mas aí ele falou, tudo bem. Eu falei, tá no celular. Ele falou, não, se tá no celular, tudo bem, pode passar, e ficou assim. Agora vamos começar a estrada mesmo. Bom, essa aqui é a ruta 123. Ela faz uma ligação, tô indo até Resistência hoje. Esse é o segundo dia, dia 2 de abril. A temperatura tá 27 graus, tá boa. Eu tô com essa jaqueta que é velha, conhecida, eu falo, equipamento bom é investimento, né? Tô numa velocidade tranquila, a quilometragem é pequena hoje. Fazer principalmente início do trecho aqui com bastante atenção. Essas rodovias aqui na Argentina, tem algumas rodovias, por exemplo, eu saí da Ruta 14. Essa 123, ela tem um fluxo menor, tá vendo? Tem o tempo hoje. Eu consigo fazer uma pilotagem mais segura. Eu geralmente tenho uma postura amistosa com os caminhões. Aliás, nunca tive problema nenhum, pelo contrário. Inclusive aqui na Argentina,
E no Chile são muito... eles gostam do pessoal de moto, né? Agora, o que é diferente do Brasil? O auxílio na ultrapassagem. Por exemplo, uma pista dessa aqui, quando você vai ultrapassar e tá atrás de um caminhão, aqui na Argentina, é importante falar isso, aqui na Argentina, eles dão a seta da esquerda, sinalizando que você deve e pode ultrapassar. É o contrário do Brasil. Então isso é uma diferença importante, né? Muito importante, porque se você confundir, não é nada legal, né? Nunca foi um abastecimento uniforme aqui na Argentina. Tem regiões que tem com mais facilidade, outras menos. É meio sazonal, o negócio é estranho. E esse posto aqui sempre teve, dessa vez não tinha. Ela falou que o próximo é 40 km. Tô com autonomia ainda, 9,3. Tá dando no computador de bordo, isso quer dizer que eu tenho mais. Mas se eu tivesse vacilado em algum abastecimento, então o que eu vou fazer? Eu tô com o meu galão de 5 aqui, eu ia abastecer lá mais lá para baixo, depois de Rio Rondo ali. Mas acho que eu já vou abastecer. Por quê? Às vezes um outro posto não tem, e aí complica. Vamos dar um come aqui. O bom dessa moto, e não essa moto, tem muitas outras, né? Quando você tem, nesse caso aí, torque, né? Te dá mais segurança nas ultrapassagens, né? Sempre com muita consciência. Uma coisa importante falar, isso para quem tá viajando não tem tanta experiência, tá? O comportamento do motorista argentino é diferente do comportamento do motorista brasileiro em relação à moto. É um pouco mais de conhecimento do motorista brasileiro, essas motos de maior capacidade de motorização mais forte. E o argentino tem muita moto pequena, eles não são acostumados. Então quando eles veem o farol de moto, nem sempre eles entendem que é uma moto que vai chegar rápido. Por isso tem que tomar cuidado quando você vê alguém querendo entrar na rodovia e tá com uma boa distância, mas uma distância que você sabe que pela velocidade que você tá, você vai chegar rápido. Geralmente eles entram. Esse trecho aqui, olha, ficou totalmente fora do que eu geralmente eu pratico, né? Que é aquele negócio de 180 a 220. Esse trecho aqui vai dar 267, 15, 280 e pouco. Quase 300 km num trecho só. Rendeu. Beleza, saí 9 horas quase, com aduana. Vou chegar agora nesse próxima parada aí, meio-dia e pouco. Mas não é legal para o corpo, tá? Por que você sabe? Eu falo há anos isso. Aí é o que eu falo, quer acreditar, acredite. Não quer, é pura experiência. A gosto do freguês, né? Bom, tô chegando com autonomia no painel, no computador de bordo, de 40 km. Olha o tamanho da fila. Daqui já dá pra ver. Tô um tempo a mais nessa parada aqui, tá vendo? Eu fiquei nessa fila, uma fila gigante de carro. E não é só pelo problema de abastecimento deles, que é crônico aqui na Argentina, principalmente norte da Argentina. Mas eu esqueci desse detalhe, é Semana Santa. E é uma região que eles são muito religiosos, muito devotos. Tem gente do Uruguai, Paraguai. Então, assim, os postos realmente não aguentam com o abastecimento que eles têm. E é lento, tem pouco funcionário. Vocês estão vendo que tem uma faixa no meio aqui, ó. Isso aqui se chama fresagem. Fresaram
o meio do pavimento, talvez por alguma anomalia ou por ele já ter feito aquela lombada, e na verdade não era para ter feito assim, e deixaram. E aí, eu vou falar desse pneu no final da viagem, eu preciso saber como é que ele é até o final, né? Mas esse pneu o Anaki já pega. Esse pneu Mitas nisso aqui fica extremamente desconfortável. É como se você estivesse do off sem estar. Engraçado, eu tô passando por esse lugar que é super bonito. Super bonito. E... o que aconteceu? Por que eu tô reticente? Fui extorquido por policial. Não, eu tô desligando. Sim. Poxa, eu tô em resistência. E assim, foi uma discussão. E aí eu sempre dou na última, eu não faço isso, eu falei que eu ia ligar pro consulado brasileiro. Mas assim, aí passou um monte de moto, enfim, o que ele queria mesmo era dinheiro. Então assim, continue tomando cuidado, sai governo, entra governo, o problema é o mesmo. Chato pra caramba. Passando por um lugar desse e ter passado por isso, sabe? Essa é uma das desvantagens de viajar sozinho também. Isso é bem perigoso, sabe? Vim jantar aqui no hotel. Aí eu queria comentar umas coisas enquanto não venho jantar. Hoje o dia foi bem cansativo porque fez muito calor. Apesar da quilometragem, foi 407 no final. Foi muito cansativo, né? E eu já fiz um laboratório, né, uma vez indo para Foz do Iguaçu. Tem um vídeo no canal que eu chego à conclusão que o calor é o que mais arrebenta o motociclista. O calor excessivo, né? Então tem que se hidratar muito e tal. Tô beleza, agora só tô com fome, preciso jantar e vou dormir cedo. É uma particularidade, dependendo da região na Argentina, o jantar sempre é 8 horas. Depois das 8 horas, tarde. É a cultura deles, por exemplo, esse hotel que eu tô aqui é Resistência, 8 horas. Lá em Salta também, é tudo depois das 8 horas. Não sei se é uma coisa da Argentina, né? Mas a maioria dos lugares que eu vou é assim. E outra coisa, é um toquezinho, né? É normal no início da viagem, sempre a gente leva muito componente eletrônico, né? Bluetooth para mexer no celular, câmera a rodo, né? Hoje tem 360, drone. Normal essas coisas darem um probleminha aqui ou ali, né? Por exemplo, eu tenho uns botõezinhos de Bluetooth que eu mexo no celular com música. Pô, deu problema. Agora funcionou. Deu um jeito lá na bateria, então não contar. O toque, assim, não compra cartão paralelo. Cartão aí no Mercado Livre, ou mesmo AliExpress que não sabe a procedência. Não compra bateria paralela, sabe? Cabo, essas coisas, cabo, conexão. Compra tudo de boa qualidade. Tudo de boa qualidade, porque o que acontece? Moto, uma viagem dessa é vibração, é quente, frio. Essas coisas para lá vai dar pau. Então é um toque aí. Acabou, agora eu vou deitar. Amanhã, quase 700.